direi o que queres que eu diga com todo o meu ser. Irei onde queres que eu vá, farei o que queres que eu faça e direi o que... Amém. Então vamos lá, irmão. Acho que sua Bíblia já está aberta. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Nós começamos há 2 semanas atrás uma série de mensagens falando sobre esperança. Fala comigo, esperança. Esperança. Muito importante para nós, amém, irmãos? No momento que nós estamos vivendo no nosso país, nós precisamos muito nos lembrar dessa virtude cristã, amém? Eu disse para os irmãos há 2 semanas atrás que existem pelo menos 3 virtudes básicas que compõem a vida de todo cristão. Precisam compor. É lógico que elas podem ser aprimoradas no decorrer da nossa vida cristã, mas elas precisam estar em nós. Nós chamamos de virtudes teologais, que é a fé, a esperança e o amor. O apóstolo Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 13. Agora permanecem 3 coisas: a fé, a esperança e o amor, e a maior delas é o amor. É verdade que com o decorrer da vida cristã nós vamos desenvolvendo essas virtudes. Eu não estou falando aqui do amor comum, amém? Não estou falando aqui do amor filos, do amor entre pessoas, né, entre amigos. Também não estou falando do amor eros aqui, estou falando do amor ágape, amém? É esse tipo de amor que nós estamos falando, que só Deus pode colocar no coração do ser humano. Só Deus pode fazer o ser humano experimentar desse amor do tipo abnegado que só o próprio Deus possui. Eu também estou falando de fé, não estou falando de assentimento mental, não estou falando de pensamento positivo. Porque assentimento mental, né, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Isso não é fé, irmãos. Pensamento positivo não é fé. Fé é outra coisa. Fé é abrir-se para um relacionamento com Deus a partir do conhecimento que você tem dele, você passa então a confiar nele. Isso é fé. Nós estamos falando de fé e não de assentimento mental, não de confissão positiva aqui. E esperança. E nós vimos que a esperança está sempre baseada na realidade da volta do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos continuar falando sobre os desdobramentos da esperança na nossa vida, na vida de um cristão. Amém? 1 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 1. O texto diz: Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 de Tessalonicenses. O texto diz assim: irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Porque a nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos a intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus que prova o nosso coração. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para a ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos o reconhecimento humano que é de vocês e que é de outras pessoas. Embora, como apóstolos de Cristo, pudemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Tanto vocês como Deus são testemunhas de que nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Porque vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Também agradecemos a Deus,
sem cessar o fato de que ao receberem a nossa palavra, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Amém? Senhor, fala conosco nessa noite. Nós queremos ouvir a Tua voz, queremos aprender do Senhor, Pai, nessa noite. Ensina-nos, ó Deus, a Tua palavra. Inclina, Senhor, os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente, a nossa razão, ó Deus, tudo que há em nós, em direção à Tua palavra, Senhor. E que o Teu Espírito nos ensine, a fim de que a nossa mente seja renovada e haja em nós um posicionamento diferente, Senhor, para que a Tua pessoa, a pessoa do Teu Filho, seja conhecida dos homens para a glória do nome de Jesus. Nós oramos. Amém. Amém. Gente, já faz algumas semanas que eu tenho me sentido profundamente incomodado por Deus a respeito de uma fragilidade na minha fé. Por incrível que pareça, eu me sinto muito à vontade de estar aqui na frente pregando para os irmãos. É lógico que alguns dias eu me sinto menos à vontade, mas na maior parte do tempo eu me sinto muito à vontade de compartilhar a palavra de Deus na frente da igreja, né? Algumas pessoas, se fossem colocadas aqui, não sairia uma palavra, né? Coloca a pessoa aqui, dá boa noite. Não sai, a pessoa trava. Mas eu particularmente me sinto muito à vontade. Tanto aqui como no culto Cristo Vivo lá na sede, que nós temos uma frequência de mais ou menos 2.500, quase 3.000 pessoas. Eu não tenho constrangimento nenhum, eu chego ali, subo, abro a boca e prego a palavra e dou a quem doer, gosto de quem gostar, amém? Né? Eu prego o evangelho, ponto final, acabou, né? O pessoal até brinca, você quer apanhar, vai lá no culto Cristo Vivo, quer apanhar na sua fé, vai lá. Mas é isso mesmo, irmão, o evangelho é para botar a gente no eixo, amém? Não para acariciar a gente, né? Se você quer carinho, vai ler livro de autoajuda, aqui nós pregamos o evangelho, amém? Mas, eu me sentia muito deficiente, muito em dificuldade, quando eu ia compartilhar minha fé no âmbito pessoal. Então, às vezes eu sentava do lado de uma pessoa no transporte público, ou no avião, ou em algum lugar, e eu doido para falar de Jesus com essa pessoa, e o negócio não ia. Alguém já sentiu essa dificuldade aqui? Levante sua mão. Os outros não sentem a dificuldade ou não sentem vontade de pregar? É uma pergunta importante, né, a ser feita, porque de repente, você fala assim, não, pastor, eu não tenho essa dificuldade, porque eu não tenho nem vontade de pregar para ninguém, não tenho nem vontade de compartilhar minha fé, né? Eu espero que você não sinta dificuldade, amém, querido? Eu espero que você tenha vontade de compartilhar a respeito daquilo que Jesus Cristo fez na sua vida com outras pessoas, amém? Porque se você não tem essa vontade, nós vamos conversar. Tem alguma coisa muito errada com você. Mas eu me vi assim, travado, gente. Travado. Quantas vezes eu não quis pregar o evangelho eu tenho, do meu lado esquerdo, mora um casal, né? Espero que essa gravação não chegue a eles nunca. Mas mora um casal e eles são muito alternativos, assim, bem alternativos, assim, na maneira deles viverem mesmo, bem alternativos. E tipo assim, ele é usuário de maconha. Então quando ele começa a fumar maconha na casa dele, a minha casa fica cheia de incenso. Né? O aroma agradável, né? Entra tudo dentro da minha casa. E assim, quantas vezes eu não quis ir lá e pregar o evangelho para eles, bater na porta e falar assim, cara, deixa eu conversar um negócio com você aqui rapidinho. E eu ficava travado. O máximo que eu consegui fazer foi entregar um CD meu de presente para eles. Falei assim, ó, não sei se você sabe, mas ele é músico, né? Eu falei assim, você é músico, eu também sou músico, eu canto e tal, tem até CD gravado, então eu vou te dar um CD meu aqui, e dei o CD para ele. Mas eu fiquei assim, velho, tipo, dá um CD? Aí você fala assim, pastor, você nunca fez evangelismo lá no seu prédio? Depende, irmão. Exemplo, eu já entreguei Bíblia para todos os moradores do meu prédio, todos. Peguei Bíblia e coloquei na porta do apartamento de todo mundo, com folheto evangelístico.
né? A minha vizinha de baixo me xingou absurdamente por causa disso, né? Ela, né, só não me mandou ir para o inferno porque eu acho que ela não acredita. Porque se ela acreditasse, ela teria me mandado para lá também, né? Mas outras coisas maravilhosas como essa, ela me disse, né? Eu não pedi para você colocar a Bíblia na minha porta, não sei o que, amou o barraco lá. Mas, todo mundo no meu prédio sabe que eu sou pastor também, porque todo mundo de alguma forma já me viu pregando na Rede Super, todo mundo já viu. Mas, abrir a minha boca para um morador do prédio, para um vizinho, e falar assim, olha, eu queria te falar que Jesus morreu pelos seus pecados, que Deus te ama e por isso Ele deu o Filho dEle por você. Gente, eu nunca consegui fazer isso. E sabe quando eu comecei a ficar mais incomodado com isso? Estou abrindo assim, né? A minha fragilidade da minha fé para você. Sabe quando eu comecei a ficar mais incomodado com isso? Há umas 4 ou 5 semanas atrás, quando eu comecei a frequentar a UREV, no centro da cidade, nós temos, né, a Lagoinha Centro, e nós temos ali um local onde nós oferecemos cursos para os membros da igreja, e eu estou fazendo aula de inglês lá na UREV. E eu comecei a ir mais para o centro da cidade, comecei a ir mais. Gente, eu comecei a ir lá para o centro de Belo Horizonte, eu passo na Praça 7 toda semana, eu fico assim, meu Deus! Ah! Tipo assim, você anda no centro de Belo Horizonte? Quem anda no centro de Belo Horizonte aqui? Quem nunca passa por lá? Levanta sua mão. Levanta sua mão. Graças a Deus eu não era a única pessoa. Gente, falando sério, eu comecei a andar no centro de Belo Horizonte, aí é que eu fiquei preocupado. Porque toda semana, quando eu passo pela Praça 7, tem uns irmãozinhos que ficam pregando lá. Alguém já viu os irmãos pregar? Véi, meu sonho é ter coragem de fazer aquilo. Meu sonho é ter a ousadia de chegar lá, abrir a Bíblia no meio daquele povo todo e sentar, pregar o Evangelho e doa quem doer, converta quem converter, seja condenado quem tiver que ser condenado. Mas o meu sonho é esse, meu sonho. Tanto que assim, nossa, eu fico sonhando com esse momento que eu vou ter a coragem de chegar lá um dia, no meio daqueles hippies todos, e falar assim, eu vou pregar para você que agora, meu filho. Agora você aguenta que você vai me ouvir pregar. Mas eu comecei a pensar quais os motivos de eu ficar tão travado, né? Tipo, por que tanta dificuldade, né? Tudo bem que essa semana eu falei assim, essa semana eu vou sair dessa zona de conforto. Aí eu fui tomar café esses dias na padaria, e na parte da manhã, a hora que eu cheguei na padaria, o Espírito Santo me incomodou, fala de Jesus para esse rapaz. Aí eu, assim na lata, Senhor, assim, tipo, é assim na lata. Aí eu, beleza, vou lá. Aí na hora que eu estava chegando perto, aí uma pessoa foi ser atendida, a outra, aí eu falei assim, tá vendo, Senhor, agora não vai dar. E eu ia saindo de fininho, eu parei e falei assim, não, eu vou esperar todo mundo sair e eu vou falar de Jesus com ele. Eu esperei as pessoas serem atendidas e quando ele ficou sozinho, eu fui lá e falei assim, aqui, eu queria te falar um negócio. Aí ele ficou olhando para mim assim, né, tipo, esperando assim, vai me xingar, vai reclamar do atendimento. Ele ficou esperando qualquer coisa. Eu peguei, olhei dentro do olho dele e falei assim, eu quero dizer que Deus te ama e o Filho dele, Jesus Cristo, morreu para que você seja perdoado dos seus pecados. Ele ficou olhando para mim assim, gente, eu achei que ele ia me xingar, eu falei, vai me xingar. Ele vai me xingar, sério. Ele ficou olhando para mim assim e falou assim, amém, cara, obrigado, obrigado. Aí eu, yes, né? Na hora do almoço, me deu uma vontade de comer um McDonald's. Eu falei assim, vou almoçar no McDonald's. Cheguei no McDonald's da Floresta, irmão, nunca vá lá. Pior atendimento dessa cidade está lá naquele McDonald's, né? Por favor, não publiquem isso, faz a edição, valeu, Clara, faz a edição, né? Faz a edição dessa parte do McDonald's para não ser processado, né? Porque a última vez que eu falei do Extra, o pessoal falou comigo, você vai ser processado, velho. Eu falei mal do atendimento do Extra na Rede Super.
só falou comigo, velho, você vai ser processado, velho, cuidado. Eu nem pensei que poderia rolar processo por causa disso. Então, edita essa parte depois. Aí eu estava lá, gente, e o povo estava atendendo mal. Assim. Nossa, eu estava com muita raiva, velho. Mas eu respirei fundo. Falei assim, Jesus, dá graça ao teu servo, Senhor, porque se o Senhor me der força, eu vou matar todo mundo aqui, né? E aí, na hora que a moça que estava me atendendo, colocando meu pedido assim, graciosamente, só que nunca, né? Ela terminou de colocar o meu pedido, eu chamei ela no canto, eu peguei na mão dela assim, falei assim, minha filha, deixa eu te falar um negócio. Ela já ficou assustada que eu peguei na mão dela, tipo assim, ela ficou assim, né? Porque, gente, nós vivemos num mundo em que, se você encostar em alguém, tipo assim, né? A casa vai cair. Eu peguei na mão, eu falei assim, Deus te ama, minha filha. E Ele te ama tanto que o filho dele morreu para perdão dos seus pecados. Ô, gente, eu estava demais esse dia. Preguei o evangelho para a cidade inteira quase. Mas eu comecei a pensar, tipo assim, quais os motivos, por que eu estou com tanta dificuldade, né, de expor a minha fé? Por que eu tenho tanta dificuldade de repente, abrir a minha boca e pregar o evangelho para outras pessoas? E a primeira razão que eu cheguei à conclusão assim, do porquê que eu não estava querendo pregar para as pessoas, é por causa da violência urbana. Em que sentido? Nós vivemos em um contexto social que não necessariamente a violência urbana alcança você com agressão física. Mas nós sofremos violência urbana muitas vezes ideológica, psicológica. Hoje, se você abre a sua boca para compartilhar sua fé com alguém, na faculdade, num transporte público, você vai ser ridicularizado. E isso é uma forma de agressão. Abre a sua boca para pregar o evangelho na faculdade, para você ver o que acontece. E muitas vezes, porque nós sofremos esse tipo de violência urbana, né, esse tipo de agressão ideológica por causa dos parâmetros da nossa fé, nós ficamos intimidados. A gente prefere ficar quieto. Vou abrir a minha boca aqui para ser ridicularizado pelos outros? Vou abrir a minha boca aqui para sofrer bullying, para sofrer agressão, para as pessoas me chamarem de tolo, para as pessoas me chamarem de insensato, para as pessoas me chamarem, sei lá, de alguma outra coisa? Então, em função desse contexto de violência urbana, eu fiquei assim, cara, eu acho que isso aqui pode ser uma das coisas. Segunda razão, porque eu, Vinícius, estou falando de mim, ok? Estou falando de mim. Por que eu muitas vezes não tenho coragem de abrir a minha boca de forma ousada e pregar o evangelho assim, abertamente? Segunda razão, porque nós vivemos num contexto de pluralidade cultural. Você vai no centro de Belo Horizonte e você vê de tudo, todo tipo de gente, todo tipo de cultura. Sim ou não, gente? Cara, você encontra desde o hippie até o engravatado. E são aquelas pessoas passando por você, cara. E você fica assim, Deus, como é que eu vou como é que eu vou abordar essas pessoas para pregar o evangelho? Que tipo de abordagem eu vou ter para pregar o evangelho para essas pessoas? Porque a abordagem que você tem com o hippie, não é a mesma abordagem que você tem com o advogado. Que não é a mesma abordagem que você vai ter com um homossexual, que não é a mesma abordagem que você vai ter com um skinhead, com, sei lá, com um hardcore, com essa multipluralidade de cultura. Então eu ficava assim, Deus, como que eu vou tornar a pregação relevante para essas pessoas? Eu fico vendo o pessoal passar e pregar lá, tipo assim, você quer, porque se você não crê, você vai para o inferno, e você vai. Isso é verdade, sim ou não? Sim ou não?
Sim, é verdade, se a pessoa não crê em Jesus Cristo, ela é condenada. Mas presta atenção, o apóstolo Paulo se preocupava com a relevância cultural aonde ele estava pregando. E eu, sinceramente, eu me vi despreparado para pregar o evangelho num contexto urbano. Eu me vi perfeitamente preparado para pregar o evangelho dentro da igreja, mas num contexto urbano eu me vi completamente despreparado. Para pregar o evangelho para os irmãos aqui, meu filho, é fácil demais. Pregar o evangelho dentro do contexto igreja, cultura igreja, no contexto eclesiástico, aqui, meu filho, estou nadando de braçada, de costa, de frente, de olho fechado, com uma perna só, está fácil. Mas vai pregar o evangelho lá fora, numa cultura completamente diferente da cultura que você acredita, com valores completamente diferentes, onde as pessoas não estão nem um pouco preocupadas com a relevância da sua fé, com as implicações que a sua fé tem para o contexto social. Se você não está devidamente preparado para isso, sabe qual a tendência? Você se cala. Terceira razão, porque eu fiquei... Por causa da diversidade religiosa. Gente, por incrível que pareça, você vai no centro de Belo Horizonte, você encontra gente de todo tipo de religião. Você encontra pessoas lá que abraçaram o espiritismo, você encontra pessoas que abraçaram o catolicismo, você encontra pessoas que abraçaram o budismo, você encontra pessoas que abraçaram o ateísmo filosófico, você encontra pessoas que abraçaram o cristianismo nominalmente. Você encontra todo tipo de gente. E aí você fica assim, e agora? Então, eu não sei se isso é relevante para você, mas para mim, que penso e desejo tornar a minha fé pública, para que a publicidade da minha fé, o anúncio da minha fé, transforme a cidade em que eu estou inserido, para que pessoas conheçam o que Cristo é capaz de fazer. Me deparando com as minhas limitações e pensando nessas limitações, eu falei, Deus, eu preciso vencê-las. Eu preciso me aprimorar para que a minha pregação seja relevante num contexto urbano. Eu preciso me preparar para que eu seja preparado não apenas para pregar para pessoas que tenham abraçado a fé delas em Jesus Cristo, ou pessoas que estão pelo menos interessadas em conhecer a fé em Cristo, sentadas no auditório de uma igreja. Eu preciso pegar para pessoas que estão decididas em continuar na sua religião e ainda assim ser capaz de, por meio da exposição do Evangelho, mostrar para elas que a única verdade possível e absoluta para que elas possam seguir na vida delas se chama Jesus Cristo de Nazaré. E sabe o que foi interessante? É que hoje, estudando esse texto, eu percebi que era exatamente essa dificuldade que Paulo encontrou quando ele chegou em Tessalônica. Por quê? Tessalônica ficava situada na região da Macedônia, o que nós conhecemos hoje como Europa. E basicamente a Macedônia era dividida em duas partes, norte e sul. A cidade mais importante do norte da Macedônia era qual cidade, irmãos? Tessalônica. Tessalônica aproximadamente tinha quase 200 mil habitantes. Era uma cidade cosmopolita. E quais eram as marcas dessa cidade cosmopolita chamada Tessalônica? Em primeiro lugar, pluralidade religiosa. Nós estamos falando de uma cidade, gente, dominada pelo contexto cultural grego, pela Grécia. Se você conhece um pouquinho da história da Grécia, você sabe que os gregos, eles não tinham uma religião, eles tinham centenas de expressões de culto, centenas de expressão de deuses, centenas de filosofias que norteavam a sua compreensão religiosa a respeito da vida. Só que, gente, nós não estamos falando apenas da cultura grega nesse lugar. Nós estamos falando também de outras religiões que já haviam chegado em Tessalônica. Exemplo, quando Paulo chegou em Tessalônica, a Bíblia diz que ele encontrou naquele lugar uma sinagoga, o que mostra para mim e para você, que ali não havia apenas expressões religiosas da parte dos gregos, mas havia expressão religiosa também da parte de quem? De quem? Dos judeus.
Agora, gente, imagina, Paulo chega em Tessalônica, e ele está ali diante de uma cultura de inúmeros ídolos, inúmeros deuses. Tipo assim, seria a mesma coisa. Alguém aqui já foi para a Índia? Não? Então eu oro para que você vá. Só alguns receberam, né? Mas amém. Cara, mas eu fico imaginando, presta atenção, que talvez chegar em Tessalônica era como você chegar na Índia, que o cachorro é Deus, o gato é Deus, o papagaio é Deus, a cadeira é Deus, e posso falar, a vaca é Deus, o rato é Deus, e posso falar para você, você chega na Índia e fala assim para a pessoa assim, crê em Jesus, entrega a sua vida para ela, sabe o que a pessoa faz? Entrega. Eu falo, entrego, creio, Jesus é Deus, opa, eu creio, claro que eu acredito. Então, você aceita Jesus? Aceito, claro que eu aceito. Só que ele aceita Jesus da mesma forma que ele aceita todos os outros deuses, porque para ele ter mais um Deus não faz diferença nenhuma. Só que Paulo não encontrou apenas essa pluralidade religiosa por causa do aspecto grego. Ele encontrou pluralidade religiosa porque havia expressões de outras religiões ali, gente. O judaísmo já havia chegado ali. E outras crenças e outras formas de pensarem os deuses já haviam chegado ali. Isso poderia de alguma forma ter parado o apóstolo Paulo no seu contexto de pregação, sim ou não? Se ele fosse como eu e você, talvez. Mas ele não era que nem a gente. O Paulo era bruto. Segunda dificuldade que Paulo encontrou, chegando em Tessalônica, uma multi-expressão cultural. Gente, em Tessalônica tinha gente de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é jeito. Paulo poderia ter se sentido intimidado por causa disso? Gente, assim como acontece hoje no Brasil e nos grandes centros urbanos do mundo, gente, eu posso falar para você, a gente acha que o Brasil é plural, é que a gente não foi para outros países ainda. Exemplo, quando você vai para Nova York, você descobre que o Brasil não é plural, querido. Quando você chega em Nova York, você fica assim. Quando você vai para a Inglaterra, você chega em Londres, você vê que o Brasil não é multicultural. Você chega em Londres, cara, você fica assim. Tem gente de tudo quanto é país naquele lugar. Tem gente falando tudo quanto é tipo de idioma naquele lugar. Gente, Tessalônica era mais ou menos assim. Um lugar que tinha gente de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é canto, de tudo quanto é lugar. Pessoas falando o seu idioma, vivendo a sua cultura, vivendo a sua realidade. Paulo chega naquele lugar, num contexto urbano, de pluralidade cultural, em que cada um vivia dentro da sua realidade, da sua cultura, para pregar o evangelho ali. Isso poderia de alguma forma ter comprometido a pregação do evangelho, sim ou não, irmãos? Sim ou não? Você se sentiria intimidado diante de uma realidade como essa? Terceiro, Paulo não conhecia Tessalônica, nunca tinha estado lá. Como é que você se porta quando você chega numa cidade que você nunca esteve lá? Confiante? Sim ou não? Que você não conhece as pessoas, é assim que você se porta? Uhul! Cheguei! Estamos aqui! Uhul! É assim que você se porta, sim ou não? Meu irmão, presta atenção. Paulo estava ali para pregar o evangelho para gente que ele nunca tinha visto na vida dele. Para um povo que ele nunca tinha visto, para uma cidade que ele nunca tinha ido, meu irmão. As pessoas não estavam interessadas em ouvir o que Paulo tinha a dizer. Sabe por quê? Porque em Tessalônica o pessoal estava cansado de ouvir esses pregadores que viviam para um lado e para o outro, pregando, conversando, contando as suas filosofias, contando as suas religiões. Tessalônica estava acumulada, aglomerado de gente assim. Você ia para a praça principal, todo dia tinha um maluco lá, pregando alguma coisa diferente. Você ia para a praça principal, todo dia tinha um filósofo lá. Paulo chega, ele é mais um no meio de uma cidade plural, multicultural, multirreligiosa, desconhecida para ele. Ele é desconhecido das pessoas, em que as pessoas não estão nem um pouco interessadas de ouvir o que ele tem para falar. Sabe por quê? Porque todo mundo ali está cansado de ouvir o que todo mundo está falando todo dia.
E por último, Paulo indo para Tessalônica, foi vítima de violência urbana e foi lesado nos seus direitos civis. Se você ler o livro de Atos capítulo 16, você vai descobrir que antes de ir para Tessalônica, Paulo passou por Filipos. E em Filipos, Paulo foi chicoteado 39 vezes por um soldado romano. Um azorrague de cordas feriu as costas de Paulo, Silas e Timóteo. Provavelmente. A Bíblia fala Paulo e Silas, mas Timóteo estava acompanhando eles na viagem para Tessalônica, então talvez Timóteo estivesse junto. Presta atenção. Você assistiu a Paixão de Cristo? Quem assistiu aqui? Você lembra daquela cena que o Paulo está amarrado assim no tronco, ou Jesus está amarrado, o Senhor Jesus está amarrado no tronco, e os soldados romanos pegam aquela vara de bambu e começam a desferir contra as costas dele? Você lembra disso? Você lembra? Quem lembra aqui? Quem lembra? Não foi com essa vara que Paulo apanhou. Paulo apanhou com um azorrague de cordas, um chicote romano. O azorrague é aquele outro usado depois, vocês lembram do que foi usado depois? Que tinha nas pontas pedaços de ossos e ferro, você lembra? É com isso que Paulo foi chicoteado. Então, será que Paulo ainda estava com as costas abertas? Sim ou não? Será que ele ainda estava sentindo a dor das feridas? Sim ou não? Meu irmão, ele foi violado no seu direito. Ele tinha, como cidadão romano, o direito de ir e vir. O pessoal invalidou o direito dele e desferiu contra ele violência. Quando o pessoal descobriu que Paulo era um cidadão romano e que o direito dele de romano tinha sido violado, o pessoal ficou desesperado. Presta atenção, querido, para ir pregar o evangelho em Tessalônica, Paulo foi lesado no seu direito civil, Paulo foi lesado pela violência. Você teria continuado a missão? Você entra para pregar o evangelho numa cidade. O pessoal da cidade te recebe muito bem. Querido, chicotada para você. Te prendem indevidamente. Você continuaria pregando, sim ou não? Você continuaria pregando, querido? Fala a verdade, irmão. Gente, vamos ser realistas, irmão. Às vezes nós passamos por muito menos e nós já desanimamos. Às vezes porque, Senhor, o Senhor permitiu baterem no meu carro. Ai, Senhor, que raiva. Não vou jejuar mais essa semana. Nós somos assim. Às vezes nós somos lesados minimamente na nossa vida. E a gente deixa que essas pequenas coisinhas já alterem de alguma forma a perspectiva da nossa fé. Mas presta atenção, querido. O texto que nós acabamos de ler nessa noite mostra que nenhum desses obstáculos, nenhum desses desafios impediu Paulo de ser uma testemunha fiel de Jesus Cristo naquela cidade. Você pode dar uma glória a Deus? O que eu quero dizer com isso? É que eu e você não precisamos de ser impedidos de testemunharmos de Cristo na nossa cidade também. Por quê? Se a pregação de Paulo teve relevância em Tessalônica, que era um contexto muito semelhante ao nosso, por que a nossa pregação não pode ter relevância na cidade de Belo Horizonte? No seu bairro, na sua rua, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua empresa? Por que, meus irmãos? Ela pode, amém, querido? Você crê nisso? Ela pode. De que forma? De que forma Paulo se tornou assim, esse instrumento de Deus para a proclamação do evangelho em Tessalônica? Em primeiro lugar, olha para mim, olha comigo para o texto. Olha o que o texto diz. Está todo mundo comigo aqui? Versículo 2. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda do nosso Deus, tivemos, o que está escrito aí, irmão? Tivemos o quê? Coragem, confiança. Quem tem outra palavra?
ousadia. Fala comigo, coragem. Mais uma vez. Segundo. Vamos lá? Vamos lá? Coragem, confiança, ousadia. Diga para quem está do seu lado, coragem, confiança, ousadia. Diga para uma outra pessoa, coragem, confiança, ousadia. Chacoalha, diga para ela, coragem, confiança, ousadia. Ô gente, olha só, não tem como falar essa palavra e não lembrar de Josué 1:6. Ser forte e corajoso. Agora, escuta isso aqui. Porque não necessariamente quem é forte é corajoso, querido. Porque sabe o que é força? Força é capacidade para, e coragem é a ousadia de fazer. Tem muita gente que tem força, mas não tem coragem. O cara tem a capacidade, ele tem a potência, tem a força, mas ele não tem coragem, ele não tem a ousadia. Deus não disse para Josué apenas ser forte, Deus disse para ele, seja corajoso, seja ousado. Porque não basta apenas você ter a consciência da potência que você tem em mim. Não basta apenas você ter consciência da potência do que você é capaz de fazer. Não, é necessário ousadia para colocar a força em atividade. É necessário coragem para colocar a competência da força, da potência em execução, querido. Execução. Agora, de onde veio a ousadia de Paulo? Se você não sabe, eu sei, vou te dizer. Presta atenção. Escuta aqui, a ousadia, a coragem, a intrepidez de Paulo não veio da sua desenvoltura, da sua capacidade intelectual, não veio da sua habilidade, da sua oratória, da sua eloquência, da sua vestimenta adequada ou não. O texto diz que a coragem e a ousadia de Paulo veio de quem, irmãos? Veio de Deus, querido. A ousadia de Paulo veio de quem, irmãos? Veio do Senhor. Vamos dizer glória a Deus? De que forma? De que forma? De que forma Deus concedeu a Paulo a ousadia? Primeiro, Deus deu para Paulo a mensagem. Diga comigo, Deus deu para Paulo a mensagem. Mais uma vez. Meu irmão, por experiência própria, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu estou aqui em cima, querido, e Deus me deu a palavra, meu irmão, pode sentar o Barack Obama aí, eu atropelo ele. Meu irmão, se eu tenho certeza de que eu estou falando e é Deus que está falando por meu intermédio aqui, meu filho, você pode levantar que eu atropelo você. Se eu tenho certeza absoluta de que Deus está comigo aqui, mas se eu subo aqui, contando com a minha intelectualidade apenas, contando com a minha oratória apenas, com a minha capacidade apenas, se você espirrar aí, eu já estou fugindo. Se você cochichar do lado, eu já penso assim, os irmãos não estão gostando da pregação. Meu irmão, se eu estou pregando aqui, eu sei que Deus está comigo, você pode dormir, você pode rolar, você pode me xingar, você pode falar, está horrível. Eu vou continuar pregando do mesmo jeito, porque eu sei que Deus está falando. Eu sei que a mensagem que está sendo proclamada é uma mensagem vinda da parte de Deus, ponto final. Mas, se eu não venho para cá nessa convicção, é terrível, é horrível.
Porque qualquer coisinha parece que... Meu irmão, o texto bíblico diz que Paulo tinha ousadia, porque ele sabia que quem estava botando as palavras na boca dele para pregar era quem? Era o Senhor, querido. Ele sabia que quando ele abrisse a boca dele, não importava qual a cultura, qual a língua, qual a expressão religiosa, qual a afronta social do contexto urbano ele pudesse enfrentar, qual violação dos seus direitos ele pudesse enfrentar. Meu filho, a ousadia de Paulo vinha de uma coisa: Deus está falando por meu intermédio. Deus está falando por meu intermédio. Quando eu abro a minha boca, não é a minha fala que está sendo proclamada, é a voz de Deus que está sendo proclamada através de mim, é a palavra de Deus que está sendo proclamada através de mim, é a mensagem de Deus que está sendo falada através de mim. E por essa razão, não importava se os judaizantes se opunham a Paulo, se ele sofria a violência no contexto urbano, não importava se naquela cidade existiam inúmeros pregadores, vários filósofos, várias pessoas de expressões religiosas diferentes que estavam enchendo a cabeça das pessoas de um monte de coisa. Paulo se levantou e falou assim: quando eu começar a falar a mensagem aqui, a luz do evangelho vai brilhar, as trevas serão dissipadas, o engano será dissolvido e as pessoas perceberão claramente que a mensagem que parte de mim, ela é vinda da parte de Deus. A ousadia de Paulo estava em que Deus havia dado a ele a palavra. A palavra. A palavra. Meu irmão, nós precisamos dessa ousadia. Sim ou não, querido? Nós precisamos, meu irmão. Presta atenção, meu irmão, quando você abrir a sua boca e você souber que já não é mais você, querido, aí a coisa muda. Coisa muda. Porque enquanto você está ali, né, achando que é você está muito... Mas, meu irmão, quando o Espírito de Deus começa a encher a sua boca, eu não estou dizendo aqui com isso que você não deve se preparar. Pelo contrário, irmão, eu estou decidido, eu vou estudar mais ainda, né? Eu já tenho um problema de estudar, agora eu vou arrumar um outro problema, vou estudar mais ainda, para que eu esteja devidamente preparado para o contexto urbano em que eu estou inserido. Mas presta atenção, querido, o que dá ousadia à pregação, não é o que você sabe, é a palavra de Deus na sua boca. É quando você sabe, querido, que Deus está falando por seu intermédio. A gente lê o Antigo Testamento, e a gente, tipo assim, cara, os profetas eram sinistros, irmão. Imagina o cara chegar diante do rei, a maior autoridade da nação, e falar para ele assim: meu filho, ou você se arrepende, ou você vai morrer. Meu irmão, tem que ter muita coragem para fazer um negócio desse. Você tem que ter muita ousadia para chegar para alguém e falar assim: olha, Deus mandou te falar, ou você se arrepende, ou você vai morrer, querido. Mas sabe por que eles faziam isso? Sabe por que eles não se importavam? Porque eles sabiam que a palavra não era a palavra deles, era a palavra de quem? Do Senhor. Do Senhor. Irmãos, Miqueias falou assim, um monte de profeta, Miqueias de um lado e um monte de profeta contra ele. Os profetas falaram: não pode subir para a guerra, vai dar tudo certo. Miqueias falou assim: se der tudo certo, pode voltar e me matar. Porque a palavra de Deus vai dar tudo errado, vocês vão tudo morrer na guerra. Ô irmão, isso é profecia. Isso é para... velho, eu estou botando a minha vida à prova. Se essa... Obrigado, irmão. Se essa guerra for vencida, se essa guerra
guerra for vencida e vocês voltarem ilesos, pode me matar. Me mata, porque eu vou ser falso profeta. Porque falso profeta no Antigo Testamento morria. O cara dava uma palavra, a palavra não se cumpria, o que acontecia? Morre. Era assim que tinha que acontecer hoje na igreja. A pessoa dá uma palavra errada, falsa profecia, tem que morrer na hora. Viu um raio, puf, morreu, tchau. Aí. Glória a Deus, menos um para atrapalhar a cabeça dos outros, né? Presta atenção, querido, presta atenção. Miqueias falou assim: se vocês voltarem vivos da guerra, eu prefiro a morte. Sabe o que aconteceu? Morreu todo mundo e os falsos profetas. E o Miqueias ficou vivo. Irmãos, é essa ousadia que nós precisamos. A palavra de Deus precisa ser pregada através de nós. Amém? Mas a ousadia de Paulo não vinha apenas porque ele sabia que a palavra de Deus estava sendo falada através dele. Paulo sabia, irmãos, que Deus já o havia aprovado. Olha o que o texto diz aqui para mim e para você. Continue lendo. Verso 3 diz: por nossa exortação, pois a nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros. Não temos a intenção de enganá-los, ao contrário, como homens aprovados, por quem, irmãos? Por Deus. Olha só, preste atenção. Quando alguém não tem certeza de que Deus o aprovou, ele pode cair na cilada de pregar o evangelho por motivos impuros. Ele pode correr o risco de pregar o evangelho com a intenção de enganar as pessoas. Ele pode correr o risco de pregar uma mensagem para agradar as pessoas. Por quê? Porque o que dá segurança ao pregador, o que nos dá segurança para abrirmos a nossa boca e falarmos o que Deus está falando e não o que as pessoas querem ouvir, é a certeza de que nós já fomos aprovados por Deus, de que nós não precisamos da aprovação dos homens, de que nós não precisamos da aceitação dos homens, nós não precisamos do aplauso dos homens. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: quando o pregador que está aqui em cima sabe que está sendo usado por Deus e que Deus já o aprovou para o desenvolvimento, para o cumprimento da sua missão, pouco importa para ele a sua impressão, o seu pensamento a respeito da pregação dele. Não importa, querido, desculpa, mas não importa mesmo. Não importa. Sabe por quê? Porque quando ele sai de casa, ele já sabe que foi aprovado por Deus. O que é a pregação do auditório diante da pregação da aprovação de Deus? O que é a aprovação dos homens perto da aprovação de Deus, irmão? O que é? Não é nada, querido. Não é nada. Agora, se o camarada não sabe que foi aprovado por Deus, qualquer elogiozinho já vira motivo de bajulação. Ou nós ficamos comprometendo a mensagem para agradar as pessoas. Sabe qual é o problema de nós não termos a palavra de Deus e não termos a ousadia de Deus para pregar? É que a gente pode ir para um contexto urbano como esse e tentar de alguma forma diminuir,
tornar líquido demais a pregação do Evangelho, para que as pessoas de alguma forma sejam atraídas por ele, dizer para as pessoas que Jesus é um Jesus milagreiro. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, o Evangelho não tem que ser diluído, ele tem que ser pregado na autoridade do Espírito, de forma contextualizada, aprovado por Deus, o homem que sabe que está por ele, sendo usado, a fim de que o coração das pessoas seja profundamente impactado pela pregação do Evangelho. Isso, meu irmão, isso é outra coisa. Quantas pessoas, tipo, às vezes, não chega, quantas vezes eu não fui tentado, vou abrir meu coração, eu não fui tentado em determinados lugares, de mudar a pregação que eu estava no meu coração, e eu sabia que Deus havia colocado ela, por causa do contexto do auditório onde eu estava inserido, eu sabia que se eu pregasse aquilo que eu ia pregar, ia dar confusão, sabia, se eu pregar isso aqui hoje, vai dar problema, o pastor vai diminuir a minha oferta no final, por causa dessa mensagem, capaz de nem me dar oferta no final. E tem gente que preocupado com o valor da oferta que quer ganhar, o que faz? Prega uma mensagem que agrada a todo mundo, que satisfaz o ego do pastor, para que no final o pastor possa recompensar o ego dele que foi satisfeito. Meu irmão, o Paulo sabia, eu fui aprovado por Deus, querido. Aí você pode falar assim, como assim aprovado por Deus, né? Lá pode um homem ser aprovado por Deus? O que é um homem diante de Deus? É um pecador? Cheio de intenções tão, entendeu? Tão comprometidas no seu coração. Pode um homem ser aprovado por Deus? Meu irmão, por incrível que pareça, Deus quando te escolheu para Ele, Deus quando nos chamou para Ele, Ele sabia exatamente o serzinho que eu e você somos. Ele sabia exatamente o tipo de pecador que eu e você somos, e ainda assim, Ele nos escolheu, e Ele nos aprovou em Cristo Jesus, para que a gente não fique contando com a aprovação de outras pessoas, a respeito daquilo que nós estamos falando, mas para que a gente saiba que quando a gente abre a boca, nós já somos aprovados por Deus. Então primeiro, o Senhor deu para Paulo ousadia. Camarada ficou que nem um leão, irmão. Naquela cidadezinha ali. Gente, depois você lê a história de Tessalônica. Presta atenção. A Bíblia diz que Paulo ficou ali pouquíssimo tempo. Provavelmente 3 semanas. 3 semanas Paulo ficou ali. Gente, escuta isso aí. Vocês estão comigo aqui? Era tanta ousadia e poder, que em 3 semanas, gente, rompeu um avivamento na cidade, o pessoal começou a largar os ídolos para seguir a Deus, o negócio fritou lá, irmãos, fritou, o trem ferveu, o Paulo estava cheio do Espírito Santo, amém? Recebereis poder, ao descer sobre vós o meu Espírito. Mas Paulo não estava apenas ousado, porque Deus havia dado a ele a palavra, ele não estava ousado apenas, porque ele sabia que o Senhor o havia aprovado para aquela missão. Segunda razão porque Paulo se sentia ousado, porque Paulo não teve medo, timidez de pregar o Evangelho naquele lugar. O texto bíblico diz que Paulo adotou para ele, presta atenção, escuta isso, eu vou encerrar. Paulo adotou, ele abraçou para ele uma ética de vida que comprometesse a conduta dos seus opositores. O Paulo abraçou, escuta isso, uma ética de vida que comprometesse a conduta dos seus opositores. Sabe por quê? O texto bíblico acaba de dizer, que nós acabamos de ler nessa noite, diz que Paulo adotou uma postura como de uma mãe e de um pai. O que isso significa? Postura de uma mãe. O Paulo diz que ele não pregou apenas a mensagem, ele deu a vida dele pelos Tessalonicenses. Gente, mãe é um bicho muito estranho.
Porque mãe não poupa esforços para cuidar do filho, sim ou não? Mãe não poupa esforço. O Paulo diz que ele não apenas pregou para os Tessalonicenses, ele foi como uma mãe para eles. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você conseguiria amar alguém como uma mãe que você nunca viu na sua vida? Porque nós não estamos falando de que Paulo amou gente que cresceu com ele. Nós estamos falando de gente que Paulo amou e nunca tinha visto. Que Paulo se deu por pessoas que nunca tinha enxergado na vida dele antes. Isso é forte, irmão. Isso aqui é muito forte, irmão, sim ou não? Isso aqui é pesado, querido. Mas o texto não diz que Paulo apenas foi mãe, diz que Paulo também foi pai. De que forma? Olha o que o Paulo diz: eu exortei vocês para que vocês fossem apresentados perfeitos em Cristo. Se a mãe é aquela que faz de tudo para o filho, o pai é aquele que fala para o filho: vai crescer, menino, toma vergonha na sua cara, anda, sai desse mimimi com a sua mãe aí, rapaz, vamos, vai andar, sim ou não? Pai é assim. O Paulo não foi só mãe, o Paulo foi pai também. Falou: vocês têm que crescer. Exortou, encorajou eles, motivou-os. Porque presta atenção, ganhar alguém para Jesus é muito fácil, querido. Difícil é você continuar insistindo com essa pessoa para que ela alcance a maturidade em Cristo. O trabalho muitas vezes não é o trabalho de ganhar, o trabalho é de formar Cristo nas pessoas. Tem muita gente se gabando aí: eu ganho não sei quantas pessoas. Tá, beleza. E depois você faz o quê? Entrega eles para Cristo? Aí eu ganhei 50 mil pessoas esse ano. Tá, e quantos desses você foi pai deles? Trabalhando para que essas pessoas crescessem em Jesus Cristo. Estão comigo aqui? Estão comigo aqui? Gente, Paulo adotou uma postura, uma ética diferente dos seus opositores. Olha o que a Bíblia diz. O Paulo poderia ter cobrado, ele poderia ter sido sustentado por essa igreja, mas ele não foi pesado a esses irmãos. Antes, o que ele fez? Ele trabalhou com as próprias mãos para que ele pudesse sustentar a ele mesmo. Sabe como é que Paulo adotou uma ética diferente da dos seus opositores? Ele tratou o dinheiro diferente da forma como todo mundo estava tratando. Porque todo mundo ia para Tessalônica para ganhar dinheiro. Todo mundo ia para lá para pregar para ganhar dinheiro. Todo mundo ia para lá para pregar para de alguma forma fazer a vida deles. O Paulo chegou e falou assim: eu não vou tirar nada de ninguém aqui. Pelo contrário, vocês querem me ouvir? Eu ainda vou pagar para vocês me ouvirem. Quem vai me sustentar aqui sou eu. Quem vai fazer diferença aqui sou eu. E o texto bíblico diz que por causa dessa postura que Paulo teve em relação ao dinheiro, gente, por causa dessa postura que Paulo teve em relação ao dinheiro, o pessoal começou a olhar para ele diferente e falou assim: rapaz, esse Paulo é diferente, rapaz, vamos lá ouvir o que esse Paulo está pregando, porque os outros pessoal vêm aqui para pregar só para arrancar dinheiro de nós, mas esse Paulo, além de pregar, abençoar a gente, ele ainda paga para ouvir os outros, para os outros ouvirem o que ele tem para falar. Paulo foi pai, irmãos. Paulo foi mãe para os Tessalonicenses. Eu termino a minha mensagem dizendo o seguinte: queridos, é possível, olha, é possível, a gente pode ter esperança de que Belo Horizonte vai mudar, irmão? A gente pode, sim ou não? Alguém acredita nisso aqui? Alguém, presta atenção, como? Primeiro, nós precisamos da palavra de Deus, querido.
Você precisa entrar no seu quarto, fechar sua porta e orar, falar desesperadamente com Deus, falar assim: Deus, se o Senhor não me der a sua palavra, se o Senhor não botar a sua palavra na minha boca, quando eu abrir a minha boca vai ser a coisa mais furada desse mundo, porque a tua ousadia não vai estar comigo, o teu poder não vai estar comigo, Senhor, e em vez de glorificar o teu nome, eu vou envergonhar o teu nome, mas se a tua palavra estiver na minha boca, Deus, pode colocar um gigante na minha frente, que eu passo por cima de todo mundo, porque a palavra do Senhor, ela é poderosa para cumprir o propósito para qual é designado. Segundo, Deus, eu preciso saber que eu sou aprovado pelo Senhor. E terceiro, adota uma ética diferente da ética dos seus opositores. E pode dizer uma coisa para você, meu irmão: se tem um trem nesse Brasil que incomoda as pessoas, é o tal do negócio chamado dinheiro. Quando as pessoas virem que nós cristãos estamos mais interessados em nos doar por Cristo do que tentar conseguir de Cristo aquilo que a gente quer, as pessoas vão pensar Cristo de forma diferente. Porque infelizmente hoje, sabe como as pessoas pensam o Evangelho? Elas pensam que nós somos um monte de gente brucutu, que a gente é um monte de gente tapada, que não estuda e não faz nada e fica tentando fazer com que Cristo faça por nós o que nós deveríamos fazer por a gente mesmo. Quando a gente parar de vir para a igreja só para buscar milagre, quando a gente parar de tentar transformar Cristo no meio de a gente conseguir o que a gente não conseguiria trabalhando a vida toda, quando a gente começar a levar o Evangelho a sério e dar a nossa vida pelo Evangelho, ao invés de tentar ficar ganhando a vida por meio dele, as pessoas vão olhar para nós de forma diferente. Elas vão dizer assim: esse pessoal aí, velho, esse pessoal é tora, essa galera aí, filho, o pessoal é bruto mesmo, o pessoal é lava-cheias. Fica de pé no seu lugar. Amém? Nós só precisamos de ousadia e de uma ética diferente da ética dos nossos opositores. Só isso. Só isso. Então, tipo assim, não adianta você querer pregar o Evangelho na sua faculdade se você fica com todo mundo lá. Não adianta. Se você não dá testemunho. Não adianta você querer pregar o Evangelho na sua empresa se você faz tudo de errado lá. Você precisa de uma ética diferente dos seus opositores. Não adianta você querer pregar lá para os seus vizinhos se você é um tormento para eles. Você precisa de uma ética diferente dos seus opositores. Se todo mundo é confusão, você tem que ser bênção. Se todo mundo prostitui, você tem que ser santo. Para na hora que você abrir a boca, as pessoas dizem assim: esse aí é crente de verdade, esse aí, ó, baixa a cabeça para ele, porque esse é crente. Esse aí é bruto, esse é crente. Amém, querido? Pai, no nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. Que palavra maravilhosa a tua palavra, Senhor. Como ela enriquece a nossa vida, Senhor. Como ela transforma o nosso coração, Senhor. Nós te louvamos. Te louvamos, te louvamos, te louvamos. Aplica, Senhor, essa palavra ao nosso coração, Senhor. Deus, eu acredito que aqui nesse lugar existe um remanescente fiel. Existem pessoas que estão insatisfeitas com a qualidade da sua vida cristã. Existem pessoas aqui que falam assim: puxa vida, eu não pode ser só isso, eu preciso, tem que ter mais. Eu acredito que existem pessoas aqui que estão como eu, Senhor, olhando para a cidade dizendo: Deus, essa cidade está perdida. Essa cidade está perdida, as pessoas estão perdidas, Deus, e eu tenho a verdade, eu estou guardando a verdade só para mim, tenha misericórdia da minha vida. Pai, no nome de Jesus, nessa noite, dá-nos ousadia, Senhor. Põe a tua palavra na nossa boca, Senhor. Confirma-nos, aprova-nos, Senhor. Pai, que o teu Espírito faça, Senhor, perceber no nosso coração que nós somos aprovados por ti. E que nós tenhamos a ousadia de ter uma ética diferente da ética dos nossos opositores, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Por onde quer que eu vá, o Senhor sempre está. Por onde quer que eu vá, tu estás. Por onde quer que eu vá, o Senhor sempre está. Por onde quer que eu vá, tu estás. Desde o dia em que aceitei a Cristo, a minha vida mudou. Não posso mais viver sem o seu amor. Meu companheiro é seu Santo Espírito, pra sempre me guiará. Mesmo no vale da morte,